Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, tô aqui no meu esforço de gravação de vídeos diários e hoje eu tô aqui para trazer um conteúdo diferente, tá? Eu vou fazer aqui um vídeo de reação e explicação, é bem parecido com o que eu faço aqui na curadoria em exercício, só que eu quero explicar um tema específico, certo? Tava assistindo o Big Brother um dia desse, quando eu vi a Bárbara e o Pedro Scooby discutindo sobre desenvolvimento de força atlética durante o período de envelhecimento da vida humana, né? Então, eu quero colocar esse trecho aqui para vocês verem eles conversando sobre isso e depois a gente volta, tá? Manda lá. Isso é uma realidade que todo mundo sabe. Depois dos 30, a ladeira abaixo. O auge da força do ser humano, acho que é entre os 29 e 30 e pouco, não, assim, 31, sabe? Mas você acha que o auge da força da pessoa tá na cabeça dela, quando ela quiser. Ela com 60 anos pode ser a época mais forte da vida dela, é isso? Pode. Ué. Qual é, mano? Bom, então vocês entenderam, né? A treta é essa aqui. E aí o que foi que eu encontrei para a gente discutir hoje? Eu encontrei esse artigo aqui bem legal, que eu vou colocar na tela para vocês verem, que é esse aqui, tá? É um estudo um pouco antigo, tá? É um estudo de 2008, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. The Journal of Sport Medicine and Physical Fitness, né? Melhor falar assim do que ficar fazendo tradução livre e falar besteira. De junho de 2008, né? É feito aqui por uma universidade, cadê? Pronto, aqui, ó. Universidade finlandesa, no departamento da biologia da atividade física, né? Isso é muito legal de perceber que à medida que você vai entendendo como funciona as universidades pelo mundo afora, né? Você vê que aqui seria o que a gente chama de departamento de fisiologia de exercício, provavelmente, tá? Mas biologia da atividade física dá para vocês entenderem a ideia, né? Então vamos lá, artigo 2008, o estudo é esse aqui, vê. Veja só, massa muscular e força, composição corporal e ingestão dietética, né, o aporte calórico, em atletas master ou atletas idosos versus homens destreinados de diferentes idades, tá? Então, qual é a premissa desse artigo aqui? Eles estão querendo comparar esses fatores, né, de força, massa muscular e tal, que pra gente a gente vai se focar só em força aqui, que é o objetivo da nossa treta. É uma dúvida que parece ser muito óbvia, né? Mas que tem algumas coisas que eu achei bem interessante compartilhar com vocês. Então, vamos lá que eu quero mostrar isso aqui enquanto vou debulhando esses detalhes desse artigo também, tá? Gente, eu vou deixar esse artigo aqui. Eu não sei se eu posso deixar na descrição aqui, porque né, não é exatamente num link oficial que eu tive acesso a esse site, esse artigo aqui. Aqui, o presente estudo foi feito com esse grupo aqui, ó. Homens jovens, grupo controle, que não treinam força, né? Homens de meia idade, atletas master, né, que é o grupo aqui que eles chamam de... Então, deixa eu ver se eu consigo aumentar. É o máximo aqui, mas acho que tá dando para ler, né? Os atletas master, né, de 52 até 50, né, 40 e poucos até os seus 50 e todos aqui. Os homens de meia idade, que fazem só atividades recreativas e não têm experiência prévia com treino de força, né, nessa mesma idade aqui, por volta de 50 anos. E atletas master, né? São o MA72, tá? Pessoas com mais de 70 anos aqui que têm experiência de anos com o treino de força. E por último, eles têm aqui o grupo controle de homens, né, saudáveis e idosos de por volta de 70 anos também, tá? E aí ele vai colocando aqui, vamos escrevendo, né, que tipo de atividade, que tipo de treinamento esses atletas de força eles eram submetidos, né? Então eles colocam aqui que eram atletas de atletismo, tá? Atletas de expressão nacional, né? É um estudo finlandês, então tá aqui, eles dizendo que são atletas de shot put. Coloca aqui na tela, vai estar aparecendo aqui agora para vocês a tradução. O disco, né? O arremesso de disco, o lançamento em martelo, né? Todos eles têm como premissa, né, atletas que tenham a sua base de treino de força, né? Que eles tenham aqui mais ou menos, né, mais de 20 anos de experiência com esse treinamento, né, com esse tipo de treinamento de força. E aí eles são comparados, né, com as pessoas que são sedentárias, não, são ativas, mas que não fazem parte de um treinamento sistemático de força, né? São ativos, fazem sua caminhadinha, uma corridinha leve e tal, 2 a 3 vezes na semana, são comparados com essas pessoas, tá? E aqui o estudo vai explicando que todos os participantes são saudáveis e que não tem nenhum outro tipo de relação medicamentosa ou de alguma morbidade que pudesse ter algum problema na manifestação da força, enfim, tá? E aí ele vai descrevendo aqui os parâmetros que ele vai
avaliar a força, né? Que aí ele vai descrevendo aqui que eles vão avaliar através de um aparelho, né, que mede a força da extensão do joelho, né? Então pense você aí numa cadeira extensora, né? Na sua academia deve ter, mas é um pouquinho diferente aqui. Se eu achar essa foto, vou colocar aqui na tela agora, que mede esse movimento, mas de uma forma específica, que ele vai medir aqui os ângulos do joelho. Cadê? Vai medir aqui o ângulo do joelho e do quadril, né? Using the knee, the hip angle, de 107 a 110 graus, respectivamente, né? Então a ideia é que eles fiquem aqui, né, sentados, tá? Com essas duas articulações, do quadril a essa angulação específica, e o joelho nessa outra angulação específica aqui, né, de 107 e 110 graus, respectivamente. E aí eles vão fazer 3 tentativas separadas da máxima força possível, com 60 segundos de intervalo entre cada uma das tentativas, né? O sinal da força que for coletado vai ser analisado por um computador, né? Vai medir em newtons, tal, para ver qual é o nível de força que eles têm nessas 3 tentativas, tá? E aqui a musculatura da coxa, né? A massa muscular da força foi estimada por a espessura do vasto lateral, tá? Que é uma musculatura, né, como o nome já diz, né, que está posicionada lateralmente aqui a coxa. A figura está na tela, melhor do que eu ficar tentando descrever isso aqui. Eles vão avaliar por ultrassom e tal. E aí eu tô dando só os detalhes mais importantes para a gente entender o que é que eles foram submetidos e feitos, né? Os testes que eles foram feitos aqui, tá? Avaliado por ultrassom, e aí eles foram avaliados para ver peso e altura. O seu índice de massa está aqui sendo disponibilizado, né? O seu IMC. Aí ele vai falando aqui como é que eles fizeram o registro da dieta deles, né? Da ingestão dietética, que eles vão fazendo o recordatório alimentar e tal. E, enfim, e aí eles colocam aqui a análise estatística que eles utilizam, que é bem padrão desses testes aqui, tá? Teste de Shapiro-Wilk e, enfim, o teste Tukey. Eu vou deixar, se lembrando, né, esses testes aqui disponíveis, esse texto aqui para você, né, que é da área, né, de fisiologia do exercício, que gosta mais de se aprofundar, vai estar aqui para você ver melhor, tá? E aí vamos lá, eu vou agora explicar a vocês com mais detalhes o que é que significa esses gráficos aqui e as premissas que eles vão apresentando para a gente, tá certo? Bom, vamos lá, vamos explicar isso aqui de uma maneira simples, tá? Aqui tem o gráfico, né, que está mensurando aqui a massa magra dos grupos. Só lembrando aqui, ó, que significa o M26, homens jovens que não treinam força, o MA52, homens de meia idade que treinam força, M52, homens de meia idade que não treinam força, homens de atletas idosos que treinam força, e aqui os que são idosos e não treinam força, tá? E aqui o peso na massa corporal do corpo inteiro expressa em quilos, para a gente comparar. O que é que a gente percebe? Ó? Primeiro, o que é que significam aqui esses asteriscos? Veja, aí ele vai explicar aqui para a gente, tá? Aqui. Então, quando a gente é confrontado com esse dado aqui, veja, aqui eles estão mostrando aqui a massa magra do grupo de homens jovens, certo? O grupo de homens jovens está aqui. A massa magra do grupo de atletas de meia idade está aqui. A massa magra dos sedentários, né, dos não treinados em força, né? Eu vou chamar de sedentários só para não ficar aqui, né? Treinado e sedentário só para a gente saber que eles não treinam força, tá? Tá aqui embaixo. A massa magra dos atletas masters está aqui. E a massa magra dos sedentários idosos está aqui, tá? O que é que esse gráfico diz para a gente aqui? Quando a gente compara aqui, primeiro quem não treina força, tá? Quem não treina força, está aqui. O M52 e o 26, a gente vê que tem uma diferença grande, né? Esses asteriscos aqui significam que tem uma diferença estatística significativa, ou seja, você não treina força e chega na meia-idade, a tendência é, pelo que esse estudo mostra pra gente aqui, que você tenha menos massa magra do que uma pessoa jovem, tá? Tá aqui o nível de pessoa jovem, tá aqui o nível de pessoa de meia idade. Quando você compara a pessoa idosa, aqui, a pessoa idosa com a pessoa, com a pessoa de meia idade, o nível praticamente permanece, tá? Você tá aqui no mesmo nível de massa magra. Agora, quando a gente começa a comparar nível de força aqui entre os treinados, aí o negócio é diferente. Vê só,
Se a gente compara aqui, primeiro nas mesmas idades, né? Que eles têm aqui no grupo dos atletas, aqui está o nível de massa magra que eles apresentam, com o nível dos cinquentões aqui, sedentários. Veja que aqui esse gráfico mostra que tem uma grande diferença aqui, uma diferença significativa entre a média da massa muscular dos atletas de força quando comparado com as pessoas normais, que não treinam força. É uma diferença super relevante aqui, tá certo? Quando você compara os não atletas de meia idade com os atletas de setentões aqui, você vê que você tem um nível de massa muscular maior para os atletas, né? E veja que são 20 anos de diferença aqui, né, na média que eles colocam. O nível de massa magra está mais elevado. E quando a gente compara o nível de massa magra com o atleta, com o não atleta, né, um nível também de massa magra maior para os atletas do que para os não treinados em força, tá? Muito bem, vou fazer um resumo aqui. Então, o que ele mostra para a gente é que tem uma diferença muito grande na massa magra total do corpo com relação ao tipo de estímulo que o organismo é submetido, ao tipo de treinamento. O treino de força fez diferença para eles aumentarem mais massa muscular, tá? O que ele coloca aqui, ó, treinados, né, e treinados, tá? Comparados com homens jovens, né, percebe que naturalmente, com homens jovens você percebe que naturalmente eles têm um nível de massa magra maior pelo nível de hormônios que eles têm, o nível de atividades, tá? O nível de plasticidade neural e muscular também, né? Tudo isso faz diferença para a produção, a reparação dos tecidos musculares, certo? Mas o que é interessante para a gente perceber aqui, você treinou, você consegue ter o mesmo nível, né, de massa magra do que a sua juventude, tá? Isso é o que o estudo sugere para a gente aqui, tá? Mas vamos avançando, que eu estou passando muito tempo só nesse ponto aqui. Se você está comigo aqui até esse momento, você está interessado nesse conteúdo, já mete um likezão aí, porque aí eu vou saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, né? Um conteúdo mais denso, dá mais trabalho de fazer, mas eu tô achando bem legal de produzir isso aqui para vocês, tá certo? Então, me diga aí nos comentários por que você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se está lhe ajudando de alguma maneira ou para quem você está encaminhando esse tipo de vídeo, tá? Deixa aí para eu saber. Bom, vamos lá. Aí aqui a gente tem uma outra expressão que ele vai avaliando, é que eu vou passar um pouquinho mais rápido para a gente ir percebendo o que é que eles estão avaliando, né? Aqui a espessura do músculo vasto lateral, né? E aqui eles estão avaliando a força máxima da extensão da perna, tá? E aí eles começam a observar o seguinte, tá? Como na ideia da gente é força, eu vou dar uma atenção maior para esse grupo aqui. Os homens jovens, quando comparados com os atletas setentões, os setentões têm mais força, estatisticamente aqui falando, né, do que os adultos jovens que não treinam força, né? Isso é uma informação que mais pode ser que choque vocês, né? Quando você compara o nível de força de um atleta master com uma pessoa idosa que não treina, tá bem claro aqui, né? Mas a informação mais relevante que eu percebi aqui, que me chamou muita atenção, é se constatar aqui essa diferença estatística entre os atletas, né, setentões, quando comparados aqui com os jovens de 26 anos, certo? E eles vão avançando mais aqui, ó. O nível de força máxima em newtons, né? Aqui eles estavam avaliando em newton por quilo, tá? E aqui em newton puro, o que é que eles perceberam? Tá aqui os jovens, né? Tá aqui os atletas master e eles têm também um nível de força estatisticamente, né, maior do que os jovens, né? Isso é um dado que é muito interessante. Eu vi esse estudo pela primeira vez e eu fiquei, caramba. Eu confesso que não esperava isso. Eu confesso que esperava que o jovem tivesse aqui o mesmo nível de força do que um idoso atleta, né? Imaginava que o efeito do treinamento fosse tão maior para a preservação da força e para a massa magra, né? Pelo que a gente está vendo aqui, do que... E aí ele vai dando aqui toda a relação da dieta dos avaliados, né, do que eles, né, como é que é a dieta deles, o que é que eles consomem e tal, que é bem interessante, mas eu não vou, né, como a intenção da gente é discutir esse tipo de adaptação, também para o vídeo não ficar tão comprido assim, eu vou ficar aqui com
com as conclusões que eles trazem para a gente aqui, tá? Então aí eu vou fechar aqui para falar com você. Veja que interessante. É esperado que a gente perca força ao longo do tempo, que a gente perca força, que a gente perca massa muscular e que essa força e essa massa muscular, a magnitude dessa perda, ela seja maior ao longo do tempo, né? Vai passando ali por volta dos seus... Eu achei um outro estudo aqui, vou mostrar para vocês, vou colocar aqui na tela. Pronto, gente, vou trazer só esse conceito aqui que eu vi nesse artigo clássico aqui, um artigo 96, né? Puxa, falar um artigo 96 como clássico, né? Nesse jornal de gerontologia e ciências biológicas, tá? Também vou deixar aí relacionado. A referência eu vou colocar, gente, aí, tá? Mas se vocês quiserem, não conseguirem disponibilidade, é só mandar um e-mail para mim que eu tenho ele também aqui, ou entrar em contato comigo nas redes sociais. Vocês vão saber me achar ainda, não é possível não. E aí ele coloca esse conceito aqui pra gente, né? Que a força voluntária máxima, ou seja, a força que a gente pode recrutar, que você tá acostumado a fazer na academia e tal, é 40% menor nas pessoas na sua sexta década de vida quando comparado com os jovens adultos, né? E a força, ela vai decaindo cada vez mais rapidamente durante a oitava década de vida. A perda da força, ela é muito associada também com o risco de queda em pessoas idosas, né? E ainda mais, a qualidade e a independência de viver e a habilidade de performar atividades do dia a dia, né? Ela também terminam sendo comprometidos por menores níveis de força, mesmo em pessoas saudáveis, certo? Bom, e ele vai se aprofundando aqui no estudo, né? Nos conceitos, tal, que é interessante a gente saber, mas o que me chamou muita atenção foram esses achados, né? Que você, tanto quanto eu, provavelmente deve ter intuído que uma pessoa mais jovem tem mais força, né? Independente se a pessoa vai treinar ou não, né? Imagino que esse deve ter sido o ponto que você intuiu, mas não, esse estudo mostra pra gente aqui bem claramente que você que é uma pessoa que ainda não começou a treinar, eu recomendo a você força, né? Se você quer ter uma velhice saudável, se você quer aproveitar essas coisas boas da vida, né? Que a autonomia com relação a se portar no mundo, vencer a gravidade, né? Enfim, poder aproveitar uma atividade de lazer ou aproveitar a família, enfim, o que você queira fazer, você precisa de autonomia física, né? Então, esse recado aqui eu acho que está bem claro pra gente que a força do treinamento em si, ela é importantíssima para a saúde dos indivíduos, né? E aí eu termino esse vídeo dizendo que, enfim, o estudo ele vai explicando isso com muito mais detalhes do que eu posso falar agora para vocês, mas ele leva em consideração a dieta, tal, leva em consideração todos esses fatores e eles não encontram tanta diferença assim nessa coisa que talvez para você seja bem natural de fazer essa inferência também, né? Não, mas aí eu tenho que ter uma alimentação voltada para isso, porque tem que consumir lá o meu pré-treino, meu whey logo depois e tal. O estudo coloca bem claro aqui que a gente tem um nível de consumo de proteínas até abaixo do que essas recomendações aqui dos países nórdicos, né, da nutrição dos países nórdicos, recomendava para um atleta macho, né? Eles tinham ali essa relação de grama por consumo de proteico, né? De quantas gramas de proteína você consome por dia, depender do quantos quilos você pesa, né? E mesmo assim, o nível de força lá em cima, o nível de massa magra lá em cima, né? Isso é dado pelo treinamento, tá, gente? Treino de força. Então, respondendo a você, Bárbara, respondendo a você, Scooby, a Bárbara tava certa. Tava certa. Você que é jovem e tá pensando que tá com a vida garantida porque não treina força, tá vendo seu avô agora que tá aí chegando nos 50, nos 60, e ele já vinha com essa história aí treinando desde garoto, né? 20, 30 anos de experiência com treino de força, então isso faz muita diferença, é uma poupança que você vai resgatar. Além de hoje, né, você recebe esses dividendos para o futuro também, tá bom? Então é isso, gente. Eu continuo, né, hoje mais do que nunca, venho dizendo que na vida tem muita coisa que vale a pena exercitar e o exercício corporal é apenas uma delas, mas ela parece que é cada vez mais importante, tá bom, gente? Se você gostou desse vídeo, se você chegou aqui até o final, se você acha que é legal encaminhar esse vídeo para, de repente, para o seu avô que não está interessado em fazer treino de força, porque acha que é coisa de gente jovem, que não dá mais tempo, não tem mais jeito, já manda esse vídeo para eles aí, bota lá no grupo da família um bom dia e um vídeo como esse aqui que ele já vai se entreter e aí é uma discussão bem rica para a família
aproveitar, tá bom, gente? É isso, me siga nas redes sociais se você quiser ver mais conteúdos como esse. Me digam se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. É o primeiro que eu tô fazendo aqui. Dá um pouquinho de trabalho, mas é bem legal. Acho que é o tipo de informação que a gente precisa falar mais por aqui, tá bom, gente? Beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!